Há mais de um ano ocorreu a trágica morte de Taylor Hawkins em Bogotá, Colômbia. No entanto, os fãs continuam lutando para encontrar algum tipo de razão, uma vez que nenhuma causa oficial da sua morte foi divulgada. Apesar disso, podemos reconstruir o mais exato possível os momentos que levaram à sua passagem prematura, investigando os depoimentos em primeira mão de pessoas próximas a Taylor. Um dos amigos mais próximos de Taylor, Matt Cameron, batista do Pearl Jam, revelou à revista Rolling Stones que Hawkins estava considerando deixar Foo Fighters pouco antes de falecer. Cameron afirmou: "Ele disse que não aguentava mais." O experiente baterista de 50 anos estava enfrentando dificuldades para acompanhar a intensa agenda de shows do Foo Fighters, que normalmente durava 3 horas ou mais, um dos sets mais longos de todos os gêneros musicais atualmente. Cameron também afirmou que Hawkins havia aberto seu coração para o vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl, antes do retorno da banda da pandemia. Hawkins expressou incerteza sobre permanecer como membro em tempo integral se a turnê continuasse um ritmo implacável. Após a conversa de Grohl, Hawkins teria dito aos amigos que recebeu garantia de uma agenda mais leve. No entanto, o itinerário da turnê da banda parecia ficar cada vez mais ocupado, e fontes próximas a Hawkins afirmaram que ele estava sendo pressionado a realizar mais shows do que desejava. Mas sabemos que isso acontece com todas as bandas a partir do momento que você aceitou ser um astro do rock mundialmente reconhecido. Não há como negar que a programação de turnê do Foo Fighters era absolutamente implacável. A banda tinha 40 shows reservados ao redor do mundo para 2021, além de 60 planejados para o ano seguinte. Mais uma vez, Taylor teria passado a maior parte da sua vida longe de casa, deixando a sua família para trás. Apesar das preocupações de Taylor, amigos acreditavam que ele concordou em continuar em turnê para ser um membro comprometido da banda, que é uma máquina com muitas pessoas envolvidas. Seu ex-empresário e amigo de longa data, o cantor S.A.S. Jordan, acrescentou que o baterista estava cansado de todo o jogo após a pandemia de 2020. O Foo Fighters retornou à turnê mais rapidamente do que qualquer outra grande banda de rock. Hawkins expressou medo e nervosismo sobre voltar aos palcos. As preocupações de Taylor não se limitavam apenas à ansiedade do desempenho. Ele também falou abertamente sobre o desafio de manter a mesma intensidade de um jovem em um corpo que estava envelhecendo rapidamente. Essas lutas físicas se tornaram assustadoramente aparentes apenas alguns meses depois, quando Hawkins desmaiou durante um voo para Chicago, em dezembro de 2021. Seu amigo Ted Smith, baterista do Red Hot Chili Peppers, relatou que Taylor estava exausto e desmaiou, sendo necessário receber cuidados médicos. Após esse incidente, Hawkins teria afirmado a Smith que não deveria continuar dessa maneira. Sua própria experiência de quase ter perdido a vida muitos anos antes, durante uma turnê com o Foo Fighters, estava fresca em sua memória. Em agosto de 2001, Hawkins teve uma overdose de heroína no Reino Unido e ficou hospitalizado por 2 semanas. Dave Grohl permaneceu ao seu lado durante todo o período. Grohl, que já estava enfrentando o trauma da overdose da morte de seu colega da banda Nirvana, Kurt Cobain, expressou preocupações a Hawkins na época, dizendo: "Eu não quero que você morra, bro." Felizmente, Taylor sobreviveu à overdose, mas sua recuperação foi um processo exaustivo. Ele teve que aprender a ler novamente e enfrentou espasmos musculares crônicos. O baterista percebeu que havia ido longe demais com o uso de drogas e prometeu fazer mudanças positivas em sua vida. Assim desenvolveu um novo vício mais saudável, o mountain bike, que o ajudava a desabafar suas frustrações, limpar a mente e manter-se em forma. No entanto, no ano seguinte, o estresse resultante da turnê começou a tornar seu corpo ainda mais frágil. Taylor estava perdendo peso rapidamente e não estava em um estado saudável. Segundo seu ex-técnico de bateria, ele parecia anoréxico por um tempo, mostrando claramente o estresse que estava enfrentando nos últimos anos. Infelizmente, Taylor não teve tempo para relaxar. Ele acabou falecendo em 25 de março de 2022,
a banda Foo Fighters parou de tocar ao vivo por um tempo. Infelizmente, Taylor não teve tempo para relaxar. Acabou falecendo em 25 de março de 2022. A banda Foo Fighters parou de tocar ao vivo por um tempo. Todos muito tristes, mas felizmente para eles e todos nós, hoje eles têm um novo baterista que chama Josh Freese, que é um excelente baterista também, e começaram a fazer shows ao vivo novamente em sua nova turnê. E é isso aí, rockers! Espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao fim do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de dar o like e até o próximo vídeo. É nóis!